Então, fala pessoal, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai resolver a questão 135 da prova azul do segundo dia de aplicação do Enem 2022. Bom, então vamos lá para a questão. A questão diz o seguinte, ó. Em 2002, um mecânico da cidade mineira de Uberaba, Minas Gerais, teve uma ideia para economizar o consumo de energia elétrica e iluminar a própria casa num dia de sol. Para isso, ele utilizou garrafas plásticas PET com água e cloro, conforme ilustram as figuras. Né? Então está aqui ó, a garrafa que ele utilizou, né, com água e cloro para permitir a passagem da luz, e aqui uma imagem mais ampliada da casa dele com vários focos, né, dessas várias garrafas aqui com vários focos de luz. Né? Então ele deixou de usar as lâmpadas e utilizou essas garrafas aí com modo de economizar energia. Bom, então continuando aqui no texto a gente tem o seguinte. Cada garrafa foi fixada ao telhado de sua casa em um buraco com diâmetro igual ao da garrafa, muito maior que o comprimento de onda da luz. Essa informação aqui vai ser bem importante, tá? E que o buraco da garrafa é muito maior que o comprimento de onda da luz. Daqui a pouco a gente vai entender por que essa informação é importante, beleza? Seguindo, ele fala, nos últimos 2 anos, sua ideia já alcançou diversas partes do mundo e deve atingir a marca de 1 milhão de casas utilizando a luz engarrafada. Ele pergunta aqui, ó, qual fenômeno óptico explica o funcionamento da luz engarrafada? Então ele botou aqui a difração, absorção, polarização, reflexão e refração, tá? Então, a óptica, né, que é uma área da física que estuda a parte relativa às radiações luminosas, à luz, aos fenômenos da visão, né? Então vai estudar essa parte aqui, já que está envolvendo propagação de radiação em forma de luz. Vamos ver o que seria cada uma desses fenômenos aqui citado em cada letra dessa, tá? Então vamos lá. Vamos começar pela reflexão da luz. Reflexão da luz, aqui a gente tem nessa imagem, né? Esses raios azuis representam um feixe de luz. Então a gente observa que o feixe de luz incide em uma superfície e retorna para o próprio meio onde ela estava se propagando. Então esse fenômeno aqui a gente chama de reflexão. É quando a luz bate e volta para onde ela estava se propagando, tá? E já dá para perceber que não é o que está acontecendo aqui no caso da garrafa, da luz engarrafada, né? Porque a luz vem do ar, passa pela água e depois vai para o ar. Então ela troca o meio em que ela está se propagando, né? Que não é o caso da reflexão. Tá? Não há troca de meio aqui. O segundo fenômeno aqui que a gente tem é o da refração da luz. A gente diz que há refração da luz quando a luz troca o meio em que ela está se propagando, né? Há uma quebra aqui do raio luminoso. Observe que a luz vem se propagando no ar, ao incidir na superfície da água, ela passa a se propagar dentro da água. Então houve aí refração. Ela trocou o meio no qual ela estava se propagando. Saiu do ar para a água. Né? Pode ser o contrário também, sair da água para o ar, do ar para o óleo. Né? Não precisa ser necessariamente ar e água. Basta apenas que sejam meios diferentes. Tá? Pode ser o que está acontecendo aqui? Pode, né? A luz passa do ar para a água e depois da água para o ar. Então pode estar havendo aí refração. Mas bora ver os outros fenômenos, né? Para ver se não se enquadra melhor nisso. Então, outro fenômeno que a gente tem aqui é o da absorção. Então a gente tem aqui mais uma vez um feixe luminoso, né? Essas retas vermelhas. Elas incidem em uma superfície e elas nem voltam e elas nem passam. Elas são simplesmente absorvidas, tá? Então quando isso acontece, a gente diz que está acontecendo a absorção da luz. Que não é o caso também da luz engarrafada, porque a luz está passando, né? Então não é a absorção. Então a gente já viu aqui, né, das alternativas, não é nem reflexão, nem absorção. Vamos ver os outros. A gente tem também a difração, né? Difração de uma onda, difração da luz, que nada mais é do que quando a onda contorna um obstáculo, tá? Então observe, tenho aqui um feixe de luz, aqui tem um obstáculo, observe que esse obstáculo, ó, ele tem uma pequena fenda, né? Um pequeno orifício, um pequeno buraco no qual a onda pode passar por esse obstáculo. Tá? Então observe que a gente tem um feixe de luz paralelo, né? Esse feixe, ao incidir nesse obstáculo, ao passar por essa fenda, ela sofre um espalhamento. Observe que ela vai se propagar, ó, nessa direção aqui. Então a luz passou por um pequeno orifício e se espalhou. Quando ela se espalha, a gente diz que está ocorrendo difração. Né? Por quê? Ó? Você poderia pensar que quando a gente tem aqui um buraco, um orifício, ó, o raio de luz, ao passar pelo orifício, ele passaria reto, né? Sem sofrer nenhum desvio. Porém,
pode acontecer o que a gente chama de difração. Essa luz, essa onda, ao passar por esse pequeno orifício, ela simplesmente se espalha. Você fala, então pode ser que seja isso que está acontecendo na garrafa da luz, né? Na luz engarrafada lá da questão que ele fala. Só tem um detalhe. Para ocorrer a difração, o tamanho desse orifício aqui, desse buraco, dessa fenda, esse tamanho, ele tem que ter dimensões iguais ao comprimento de onda da luz que está passando. Então, só vai acontecer a difração se essa fenda, se esse buraco tiver dimensões próximas à dimensão do comprimento de onda da luz, que é o lambda lá, né? E ele diz aqui na questão, né? Deixa bem claro aquela parte que eu destaquei para vocês, ó, que o buraco é muito maior que o comprimento de onda da luz. Então, se o buraco é muito maior que o comprimento de onda da luz, não ocorre difração. É o que está acontecendo nessa imagem aqui de cima, né? Então, a luz passa sem sofrer a difração, ela passa reta. Então, o que está acontecendo lá na luz engarrafada não é difração, porque o buraco da garrafa é muito maior que o buraco o comprimento de onda da luz, tá? Então, não é difração. E o último fenômeno citado nas alternativas da questão é a polarização, tá? A polarização, a gente diz que a luz sofre uma polarização quando ela passa por um obstáculo, e após passar por esse obstáculo, que é um polarizador, ela vai se propagar em apenas uma direção. Então, observe, eu tenho aqui uma lanterna, né, por exemplo, que emite luz se propagando em várias dimensões. Essa luz vai passar por um obstáculo, que a gente chama de polarizador, que tem óculos escuros, em câmeras fotográficas, né, nas lentes. O que é que esse polarizador faz? Ele só deixa passar a luz que se propaga em uma certa dimensão, uma direção. Ó, esse polarizador ele é vertical, ele só deixa passar luz que se propaga na vertical. Então, todas as outras luzes que passam sem ser na vertical não vão conseguir atravessar o polarizador. Então, a luz vem, passa pelo polarizador e ele só deixa passar a luz vertical, né? Diminuindo a sua intensidade. Então, por isso que a gente tem polarizador no óculos escuro, né? Ele só deixa passar a luz que se propaga em uma direção. Por isso a gente recebe menos luz no nosso olho quando a gente bota um óculos escuro, né? E aqui tem um polarizador horizontal, ele não vai deixar passar a luz vertical. Após esse polarizador, não passa mais nada, tá? Aqui é só um exemplo, ó, da mesma vidraça, né, de uma loja. A foto à esquerda é sem polarizador, a foto da direita é com polarizador. Observe que sem um polarizador vem luz de toda direção. Ó, você vê o reflexo do carro que está estacionado na rua, você vê a parte de dentro da loja, então tá uma confusão, né? Quando a gente bota o polarizador, ele só deixa vir luz, nesse caso aqui, ó, de dentro para fora da loja, né, da vidraça. E aí você consegue enxergar com mais nitidez, tá? Beleza, a polarização é isso, mas não tem nada a ver com o que está acontecendo com a luz engarrafada. O que está acontecendo com a luz engarrafada é que ela sai do ar para a água e da água para o ar. Ela está mudando o meio no qual está se propagando, portanto, o que está acontecendo aqui é a refração da luz. Beleza, gente? Era isso. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Tchau, tchau.